Tá bom, um abraço aí ao Sérgio Neto, que está viajando, está em Brasília, aí, resolvendo problemas da área de infraestrutura, representando, claro, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul, o SITSERGS. Sidney Fontoura Gomes, que prazer em tê-lo aqui. Sempre um prazer. Prazer, Lilian. Ao lado de uma pantera. Sem dúvida. Nossa, pantera, que cabelo bonito, hein, Sidney? Eu vou fazer o meu assim também. Um dia eu terei esse prazer de... Eu hoje não tenho essa pretensão. Eu não tenho mais essa pretensão. Mas aí, o cabelo da onde? O cabelo é do Léo. Ah, grande que hoje ele resolveu vir aqui, exatamente, né? Veio aqui e fez o serviço. Vai dar receita para as mulheres bonitas, né? Mulheres inteligentes, bonitas, como a nossa Lília. Muito obrigada. Lília. Então, como é que foi a semana? Ótima semana. Apesar da porque você mora em São Leopoldo, né? A hora que São Leopoldo começar... teve muitos problemas, Lília? Tivemos, e a tendência é que aumente em função da demanda agora quando as chuvas se encontrarem de todos os rios, né? E aí a gente vai ter problema mais sério. Pois é. E como a história que eu coloquei no comentário, né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode evitar. Mas, claro, as pessoas vão lá e insistem em ficar e depois dá nisso aí que dá. Então, parte disso a gente podia resolver com um poder público que fosse mais ativo, mais responsável, menos omisso, etc. e tal. Sidney, a tua área como é que tá? Amenizar, né? Amenizar, claro. Parte disso, amenizar. Um problema que é sério, né? Com certeza absoluta. E a gente fica aí já com um chamamento para a solidariedade do povo gaúcho, que sempre foi solidário, para que ajude essas pessoas, né, de forma contundente, de forma bastante importante para que esse sofrimento diminua com a perda de todos os seus bens materiais e até um pouco da sua dignidade, não é? Mas o assunto do nosso mercado imobiliário, nós tivemos durante esse ano 3 aumentos bastante significativos na taxa de juros da tomada de crédito imobiliário. Tá? Tivemos a diminuição do percentual financiado. Tá? E as pessoas dizem, tá, mas e o consórcio? Tá? O consórcio ele é muito válido, tá? Ele é muito mais barato, entretanto há que se ter um planejamento para a compra. Diferentemente do crédito imobiliário normal, onde se toma o financiamento e imediatamente ele é usado para aquisição do imóvel. O consórcio ele tem que haver a contemplação. Então ele tem que ser planejado. E nós brasileiros não temos o hábito do planejamento. Não é? E para tanto, e as pessoas ouvem, e surgiu, eu quero dizer a vocês, aos telespectadores, que surgiu esse assunto através de um zelador. Zelador diz, mas vem cá, eu indiquei para um cidadão aí para ele fazer um consórcio. Diz, olha, gente, zelador não é corretor de imóveis. Porteiro não é corretor de imóveis. Gerente de banco não é corretor de imóveis. Quem tem a capacitação para orientar neste negócio é o corretor de imóveis. A mesma coisa é médico. Tu está com um problema na perna, aí tu vai consultar um quê? Um cardiologista? Não, tem que consultar um camarada aqui. Porque, veja bem, se tu até pode ir até uma farmácia renomada que seja, vai estar lá um balconista, alguém que não está preparado para indicar. Ele não entende de farmaco, ele entende aonde está o determinado medicamento. Somente isso. Ele é treinado para isso, para o atendimento e não para a orientação de uso de medicamentos. O aprendiz, o estagiário, o porteiro, o zelador, o síndico, ele não é corretor de imóveis. Então, para tanto, uma opinião dessas pode te levar a você, telespectador, a fazer uma aquisição sem a responsabilidade legal. Isso que é importante, porque nossa profissão está contemplada com um capítulo no Código Civil. Então, fazer negócio com corretor de imóveis é legal, em 2 sentidos. Um que vai ter a orientação correta e outro que, juridicamente, ele é o de direito. Então, as pessoas têm que se planejarem para fazer a aquisição do imóvel via consórcio. É mais barato? Sim, é mais barato, mas com um planejamento. Não pode ser da mesma forma ou com o mesmo intuito que se faz com a tomada do crédito imobiliário. Sidney, uma pergunta que, claro, se impõe aqui, porque tem muita gente que tem uma certa desconfiança. Por exemplo, quando a gente fala em consórcio no Brasil,
a gente logo remete à questão automobilística. A indústria automobilística veio para o Brasil na década de 50, lá, e depois teve aquele problema do Juscelino Kubitschek, quer dizer, o Brasil se tornou um país rodoviarista, e as indústrias vieram todas para cá exatamente por isso, por esse planejamento que se fez e por essa ênfase que se deu no rodoviarismo. E precisava, então, de automóveis, caminhões, ônibus, etc. e tal. A partir dali, se fazia consórcio. Eu, por exemplo, tirei vários carros 0 km em consórcio, na década de 70 e 80. Bom, e as pessoas perguntam o seguinte: as empresas de consórcio hoje de imóveis, que é uma coisa relativamente nova no mercado, elas são sérias? De um modo geral, sim. De um modo geral, sim. Há uma orientação, há uma forma de controle sobre esses operadores, né, esses administradores. São, sim, a principal é a Caixa Econômica Federal mesmo, né, a mesma que tem um outro, que é o Sistema Financeiro de Habitação. Então, são regulados, são regulamentados, são responsáveis, né? Não se tem uma história comum onde, contemplado o valor, ele não seja pago. Não se tem história disso, né? Porque existe uma regulamentação. Eu pergunto isso que mesmo na indústria automobilística, mesmo no consórcio de automóveis, eu acompanhei na década de 80, em que eu estava no Correio do Povo, na Rádio Guaíba, depois em alguns outros jornais do centro do país, eu acompanhei muitos consórcios mesmo de automóveis, que era o grande boom da época, quer dizer, as pessoas só compravam. Chegou a 90% da venda de automóveis serem feitas por consórcios. Mas muitas dessas empresas acabaram fechando exatamente por não ter uma certa liquidez e uma certa garantia dada por uma instituição séria, como no caso é a Caixa. A regulamentação. Regulamentação. Né? Eu lembro que antes do patrimônio de afetação, que é aquele que determina que determinada obra, os valores para acompanhar o organograma físico e financeiro, ele só tem que estar naquela determinada obra. Antes de vir o patrimônio de afetação, houve a quebra, por exemplo, da Encol, que lesou milhares de brasileiros. Né? Só depois do acontecido, né, é que foi feita a regulamentação. Né? O consórcio é a mesma coisa. Lá no início, acredito sim, que muitos aventureiros estiveram. Hoje não. Hoje é tranquilo, as formas de tomada de crédito para habitação, elas são muito regulamentadas, são muito controladas. Né? Então, não há problema em adquirir, tanto no crédito imobiliário quanto no consórcio. Não há problema da aquisição. Isso que o Sidney está trazendo é importante nós enfatizarmos sempre, que é a busca por um corretor de imóveis, porque ele vai alinhar a expectativa dessa família, de quem está fazendo a aquisição, ao período dessa aquisição, porque é diferente de tu querer sair do aluguel e fazer um consórcio, tu não vai sair tão cedo. Não é o mesmo objetivo de uma aquisição direta, né? Mas os próprios downgrades e upgrades que existem nas famílias, como por exemplo, a menina entrou na faculdade, está projetando fazer um pós-graduação fora do país. Ou noivou, enfim, onde tem um prazo dilatado de tempo, pode ser que os pais, então, para ajudá-la, para a aquisição do imóvel futuramente, então façam um consórcio, porque o consórcio pode ser usado em todo o território nacional. Não é? Então, ele faz em Porto Alegre o consórcio, né? E vai usar em São Paulo, sem problema algum. Né? Pode, mas ali tem um tempo de maturação, tem que haver esse planejamento. Sidney, um abraço, até a semana que vem. Até a semana que vem.